Evangelho de João conta é mais emblemático. Porque, veja bem, até quando eu perguntei, é a Santa Ceia de Leonardo da Vinci? Porque, geralmente, se a galera em casa não souber, depois dá uma olhada no Google aí, coloca assim, Última Ceia Leonardo da Vinci. Coloca nas imagens, vai aparecer para você. Aquele quadro, olha aí que você vai até ver, aquele quadro que Leonardo da Vinci pintou, que hoje está lá em Santa Maria delle Grazie, no mosteiro, lá em Milão, você tem Jesus ao centro, tá certo? Jesus está ao centro assim, 6 discípulos de um lado, 6 discípulos do outro, e Judas com o sactel de dinheiro aqui na mão. E Jesus ao centro. Só que essa é uma visão anacrônica que Leonardo da Vinci teve na época do renascentismo, porque as ceias na época de Jesus não eram desse jeito. Na época de Jesus, a ceia, as pessoas reclinavam-se em acolchoados, como se estivesse num divã. Então, aqui, por exemplo, daria para fazer. Eu colocaria meu pé para cá, entendeu? E eu comeria reclinado assim, ó. Botar o microfone. Assim. Aí você com a mão direita toca no prato e a esquerda você reclina. Outra diferença, além de estar todo mundo reclinado, Jesus não ficava ao centro. Pelo código de etiqueta da época, conseguiu achar aí? A Santa Ceia da Vinci? Não era desse jeito. Entendi. Não era desse jeito. Pelo código de etiqueta, o anfitrião, que era Jesus, ficaria na posição que o Tiago está. Na ponta. Na ponta. E era geralmente em forma de U a mesa. Em forma de U, triclínio. Jesus ficaria na ponta. De um lado dele ficava o convidado de honra. E do outro lado o mais íntimo. Ao meio ficariam os convidados de maior autoridade. E do lado de cá, onde eu estou, ficariam os mais simples. Aqueles que não tinham... Porque havia toda uma hierarquia, até na hora da comida. Por exemplo, se fosse um pai com os filhos mais velhos ficariam ao lado dele e o mais novo ficaria do lado de cá. Se fosse um empregado que tivesse o direito de comer com o seu senhor, os empregados ficavam do lado de cá na mesa. E o senhor lá. Entendeu o esquema? Entendi. Aí quando você vai para o Evangelho de João, o Evangelho de João conta exatamente essa cena, mas eu vou ler que João dá um detalhe que os outros não dão. João diz assim, olha, quer ver? Pão. É na hora do pão, exatamente. E João fala assim, olha, João capítulo 13, versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e disse, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olhavam uns aos outros sem saber de quem ele se referia, a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, a quem ele amava. Lembra que eu falei que os mais íntimos e os mais elevados ficavam ali? Ao lado de Jesus estava reclinado, como eu falei, reclinado, um discípulo a quem ele amava. O discípulo, o apóstolo João. Tá certo? O apóstolo João. Então a ideia era o seguinte, do outro lado, ali da mesa, onde estaria o Tiago, ficaria o apóstolo João do lado dele. Por isso que João podia reclinar a cabeça no ombro de Jesus na hora de comer. Pronto, muito bem. Aí vamos continuar. Simão Pedro fez um sinal ao discípulo amado para que perguntasse a quem Jesus se referia. Raciocina. Para Pedro fazer o sinal para ele, é porque Pedro estava do lado de cá. Jesus, de propósito, para dar uma lição em Pedro, para trabalhar também o ego do Pedro, que era o mais velho, Jesus colocou Pedro do lado dos mais simples.